Olá pessoal, no tabuleiro, nossa tão amada Naidorf, vamos ver mais uma partida sob o ponto de vista das negras, como aproveitar deslizes, imprecisões das brancas, certo? Isso aqui sim é uma partida de blitz, certo? E foi uma partida assim rápida que nós temos erros dos dois lados e nós vamos pontuando os erros, embora o rating dos jogadores não seja tão baixo assim, tá? De brancas 1843 e de negras 1784. Vamos ver aqui, ó. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo G5, E6, F4, tudo certinho, bispo E7. E agora, pessoal, o lance teórico aqui é dama F3, certo? E o que as brancas fazem? G4, um lance precoce. Precoce e errado, certo? Errado. Porque as negras agora têm que fazer um movimento bastante preciso para conseguir trazer a vantagem para si e aproveitar bem esse erro. E qual é o lance? Aqui a gente vai ser difícil descobrir isso no tabuleiro, então é importante ter esse conhecimento já prévio, né? Dama B6, certo? Fica aí um misto de variante do peão envenenado com a linha clássica, porque o bispo já entrou em E7, certo? E, e qual é a ideia aqui? A ideia aqui é justamente desorganizar o flanco dama das brancas, capturando em B2, já que essa linha aqui tá montada de forma ainda adequada. O que que a e se a branca capturar o nosso cavalo em F6, nós capturamos de bispo e aí ameaçando o cavalo cair. Então, o jogador das brancas pensou aqui que justamente uma maneira de escapar dessa ameaça e proteger o peão ao mesmo tempo foi com cavalo B3, que é um lance ruim, pessoal. Tá? Cavalo B3 é um lance ruim aqui nessa posição. O que deveria fazer, pessoal? O computador dá a posição já como boa vantagem para as negras, mas seria cavalo A4 ou dama D3, certo? Bom, e aí as negras jogaram cavalo C6 e deixa. Bom, então as brancas jogam. Então, dama B6, deixa eu organizar aqui. Cavalo B3, tá? Que tá errado, porque ele permite um contra-ataque violento das negras. E agora veio o cavalo C6, deixaram passar a oportunidade. Qual é a oportunidade? Então, dá uma pausa no vídeo, tenta descobrir, é um lance que vale a pena. Por que eu digo que vale a pena, pessoal? Porque esse tipo de erro aqui, depois que as brancas se abrem muito aqui no flanco rei, lembram que peões não voltam atrás. Então todo peão que avança deixa debilidades atrás. Olha aqui. Por isso que o dama F3 é muito importante, porque o dama F3 segura vários pontos de entrada e o principal deles é o E3, dama E3, tá? Esse lance acaba com a posição das brancas, tá? Então nós temos uma linha que o computador sugere com dama E2 e aí cavalo G4. Esse é o lance que tem que saber. Protege a dama não toma o cavalo, porque tá cravada, certo? E se a branca toma a dama, o nosso cavalo retoma a dama, certo? As brancas ganham um peão e ganham iniciativa. As negras ganharam um peão branco de G4 e ganharam a iniciativa. Aí a linha continua com o bispo E7, rei por E7. O melhor para as brancas aqui é capturar a dama, cavalo por E3. E agora, esse cavalo você pode pensar assim: esse cavalo não se sustenta em E3, tá correto? Tá correto. Mas ele tem uma ameaça forte em C2, um garfo maravilhoso aqui em rei e torre, certo? E está ameaçando capturar o bispo. Você pode dizer assim: mas agora eu vou ter que jogar um final. Sim, a siciliana muitas vezes evolui para isso, pessoal. A gente converte a vantagem de ataque, a vantagem de desorganização das brancas, mesmo trocando damas, converte em vantagem no final.
E aí qual é a grande vantagem do final das negras aqui? Além de terem peão a mais, a coluna C semi-aberta e a massa de peões no centro. Tá? Isso dá um final praticamente vencedor. E aqui é o seguinte, pessoal. Ao mesmo tempo que esse cavalo não se sustenta aqui e ele tem ameaça em C2, que a branca tem que defender, a gente sabe que se a gente for ameaçado com esse cavalo, e se a branca protege C2, o melhor a fazer é capturar esse bispo, certo? Porque esse cavalo vai levar muito tempo para voltar para o jogo. Como, por exemplo, se nós não tivéssemos a ameaça em C2, bispo E2 já era muito forte, ó, porque já tira as casas de saída do cavalo, certo? Então, se a branca defende C2, a gente captura em F1, e se ele tenta defender o ponto C2 com o bispo, aí perde mais um peão com o cavalo G2. E aí o cavalo volta bem, certo? Aqui a branca pode jogar onde quiser, que tá perdida, certo? Que o cavalo volta aqui por F4, e aí ele já ajuda aqui no domínio da casa D5, e o simples G5 já deixa ele irremovível da posição, certo? Já deixa ele num posto avançado com casa forte. Então, infelizmente, as negras deixaram passar a oportunidade. Vejam só o que esse ataque com dama E3 faz na posição, né? É muito forte, certo? Outras possibilidades de defesa, como bispo E2, cavalo E2, eu vou deixar para vocês explorarem de tema de casa, mas as brancas estão basicamente perdidas, tá? Então veio o cavalo C6, deixou passar a oportunidade. As negras jogaram bispo por F6, deveriam jogar dama F3 de novo, nunca é tarde, né? Bispo por F6, as negras retomam de peão e não tem necessidade de retomar de peão, certo? Aqui a melhor ideia é sacrificar o peão de D6 e retomar de bispo, pessoal, tá? E o melhor lance para as brancas continua sendo dama F3, pasmem, como esse lance é importante. Então, se as brancas aceitam o sacrifício de peão, olha só como segue: bispo cheque, rei D2, rei e dama na mesma linha, repararam? Bispo E7, dama volta, e aqui a gente vê que roque e torre D8 é vantagem decisiva para as negras, né? Então, as brancas, de novo, completamente desorganizadas, não andam com ataque na ala do rei, e as negras acabam vencendo aqui pelo contra-ataque no centro, pessoal. Tá? Hoje eu estou confundindo bastante brancas com negras. Então, G por F6 foi o que ele jogou. E aí, pessoal, olha só como é importante a gente ter o plano, né? O jogador das brancas erra de novo e joga G5, um lance completamente sem sentido, porque está entregando peão, né? Ó, F por G5, F por G5, bispo por G5. E ainda o bispo vai atacar C1 e as brancas não conseguem rocar na ala da dama, que é o tema dessa linha, né? Então, pessoal, de novo aqui, qual é o lance? Dama F3, tá? Muito importante. Veio G5, F por G5, agora o jogador das brancas percebeu que jogou um peão fora e desmanchou ali o potencial, né? O potencial desses três peões de abrir o centro, de tentar um ataque ao rei negro. E aí jogou dama D2 e agora veio G por F4. Mais um peão fora, dama por F4, torre G8, grande roque. E agora, pessoal, negras jogam e ganham. Claro que tem que dar uma pausa, né? Tem que descobrir esse lance aí. Faz uma forcinha para ver. Bispo G5, pessoal. Raio-x do bispo na dama e no rei. Vantagem decisiva. Aqui as brancas abandonaram, perderam a dama. Bispo apoiado pela torre de G8. E a coluna G, quem é que abriu? As próprias brancas, né? Então, pessoal, olha só. Então, isso aqui foi uma ideia que o jogador das negras desenvolveu aqui, né? Aqui já com conhecimento de que onde que o rei das brancas para no roque na ala da dama? Em C1. E aí, ó, já vendo aqui ó, a diagonal do tabuleiro, certo?
Não, se eu apoiar o bispo com torre G8, a chance de eu conseguir não vai prejudicar a minha posição, porque as negras não vão rocar pequeno aqui, vão fazer bispo D7 e rocar na ala da dama, e então é um lance que não prejudica a posição, que traz uma armadilha em potencial, certo? Com o bispo G5, e fundamentalmente é um lance bom, por quê? Porque torres tem que ocupar colunas abertas, pessoal. Coluna G está aberta, ocupa com a torre, para não deixar a branca fazer isso, mesmo que não tivesse essa questão da diagonal fraca aqui, tá? Então, pessoal, partida super instrutiva, tá? Pra gente ver aí várias nuances, tá? E tentar aproveitar os erros do adversário, certo? E aí, pessoal, é que eu trago para vocês o seguinte: como é que a gente faz isso com o computador? A gente tenta pegar as ideias, né? Que vocês viram, por exemplo, esse lance aqui, ó, que a branca jogou G4, o dama F3 tem um motivo claro nessa posição. E vejam que por 4, 5 lances, o jogador não faz o lance dama F3 para as brancas, tá? Então a gente tem que pegar a ideia, pessoal. Então uma das ideias do dama F3, claro que é apoiar a massa de peões que vai atacar no flanco rei, mas também é impedir a entrada da dama adversária em E3. Então, o que a gente faz com os lances de computador? A gente tenta ver as ideias, tenta traduzir isso em ideia, para daí, agora a gente sabe, ó, que a branca está completamente desguarnecida no centro, permitindo uma entrada forte da dama negra, certo? E isso continuou por vários lances e nenhum dos dois percebeu. Nenhum dos dois percebeu. E aí a branca até joga muito errado, entregando um único ativo que ela tinha na posição, que era essa massa de peões no flanco rei para fazer um ataque. Entregou tudo. E aí, claro que o jogador das negras viu essa armadilha e preparou, mas é uma armadilha assim que é posicionalmente correta, certo? Por quê? Porque é bom botar a torre em coluna aberta. Então, claro, a branca aqui poderia jogar, sei lá, bispo H3, dama H4 não, dama H6, tentar ameaçar o peão. Tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Mas foi no piloto automático e acontece muito, tá? Tem muitas partidas assim na internet, dessa diagonal aqui sendo um ponto de vitória para as negras. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons jogos a todos.